Na realidade, quando eu olho o outro lado, em que nós falamos sobre a questão específica do gasto energético, né, primeiro item, como que o meu corpo gasta energia? A imensa maioria da caloria que você vai gastar é só para manter a sua vida. Então, um corpo estruturalmente saudável é um corpo que gasta uma quantidade expressiva de calorias. E por que isso acontece? Afinal, só para manter a sua vida, né, você gasta a maior parte das calorias do seu corpo. Se eu pegar toda a caloria que seu corpo vai gastar em um dia, a maior parte gasta só para manter a sua vida. E o que diz, né, o que aponta para um corpo que gasta mais calorias e um corpo que gasta menos calorias quando nós pensamos de maneira específica nesse fator do manutenção da vida? O quanto você tem de massa magra. Então, quanto mais músculos um corpo tem, quanto mais osso um músculo tem, massa óssea, massa magra, massa muscular, mais esse corpo gasta calorias. Se você pega uma pessoa que tem uma baixa massa magra, então tem pouco músculo, pouco osso, tal, essa pessoa tem um gasto energético nesse ponto para manutenção da vida mais baixo do que uma outra pessoa que tem mais músculo e mais massa magra de maneira geral. Então aqui você já começa a entender que a prática da atividade física, na realidade, o maior ponto, pensando do ponto de vista crônico, afinal nós estamos falando sobre saúde, saúde é para a sua vida toda, não é só para os próximos 3 ou 6 meses. Quanto mais você pratica exercício de rotina, mais você protege o seu músculo, ou mais você ganha músculo. Se você tem mais músculos ao longo da vida, você gasta mais calorias para manter a sua vida. Seu corpo gasta mais calorias. Então, de maneira prática, é mais difícil você ganhar peso. Por isso é tão importante, né, esse conceito. Quando você faz atividade física também, tem aquele gasto energético do momento da atividade física. Então, muitas vezes as pessoas acreditam que a influência da atividade física é mais relacionada àquela quantidade de calorias. Nossa, um treino eu gastei 400 calorias, 500 calorias. Sim, isso tem um impacto pontual ali naquele momento, porém, no longo prazo, esse impacto não é diretamente proporcional. Esse impacto ele é muito maior porque se você faz exercício de rotina, você protege o seu músculo. E se você tem mais músculos, você gasta mais calorias. É assim que funciona o processo. Então, a atividade física influencia muito mais no efeito final do longo prazo de proteção da massa magra do que diretamente aquela caloria que você gastou na sua sessão de exercício. Reforço, né, mais uma vez, aquela sessão tem um efeito positivo pontual, mas, né, um efeito maior mesmo, pensando em saúde, é proteger o seu músculo para você continuar gastando mais calorias para manutenção da sua vida. Então, quando nós pensamos nesse equilíbrio, nós sabemos aqui que você tem uma proteção da sua massa magra e você tem um corpo saudável que produz uma grande quantidade de energia, porque você tem muito, né, músculo, você tem bastante massa magra. Vai ser muito difícil você gerar um desequilíbrio aqui, você comer mais calorias do que o seu corpo gasta. Isso é um processo natural e tem vários fatores metabólicos que influenciam, porque se você tem a prática de exercício na rotina, se você tem uma boa quantidade de massa magra, o seu centro da fome, a sua capacidade metabólica, a sua saciedade, tudo isso está regulado. Então a tendência é você não comer uma quantidade ali, aumentada de calorias a ponto de ultrapassar o seu limiar de gasto de calorias, entendeu? É um processo natural. Porém, quando você começa a desregular esse processo, então pode sim acontecer numa pessoa ali que tem menos massa magra, tal, a chance de você consumir mais calorias a ponto de ultrapassar o limiar de calorias que o seu corpo gasta é muito alta. Então você vai consumir lá carboidrato, proteína, gordura e vai ultrapassar a quantidade de calorias que o seu corpo consegue gastar. Qual que é a tendência aqui? Se você começa a gerar um saldo positivo, como eu disse, não é uma coisa exata, afinal o corpo não é um sistema fechado, né? Mas você vai entender onde tem esse buraco para não que realmente comprova isso, que o corpo não é um sistema fechado. Mas se você começa a consumir uma quantidade, uma ingestão de calorias bem maior do que o gasto calórico do seu corpo, o que que acontece de fato, né? Você começa a estimular células de gordura no seu corpo.
Esse estímulo sobre as células de gordura no seu corpo é um estímulo que desencadeia um processo conhecido como lipogênese, que nada mais é do que a célula de gordura começa a gerar maior acúmulo ali de gordura e ela começa a aumentar de tamanho. Então esse é um princípio essencial para nós entendermos que o quê? Você sai do equilíbrio e começa a aumentar a quantidade de gordura acumulada no seu corpo. Então, basicamente, se você está gastando menos, né, do que você tem de ingestão de calorias, o seu corpo entra num sistema através da lipogênese conhecido como reserva energética. Então é como se o seu corpo entendesse que agora você tem que gerar mais reserva e não produção de energia. Na prática, o corpo tem 2 modos de o que ele opera em si. Um modo é com predominância de produção de energia, que é aquele corpo que tem bastante massa magra, que gasta bastante caloria, que está sempre trabalhando ali com uma alta produção de energia. E tem um outro modo aqui, que é o modo de reserva energética, aquele corpo que está sobrando caloria. Então, se sobra caloria, o sistema entende que, opa, eu tenho que guardar isso de alguma forma. E a melhor forma de guardar calorias é no formato de gordura, porque é o que tem, oferece mais caloria por menor volume. Por isso que ele começa a produzir gordura através da lipogênese. Até aí, tudo bem. Só que o que acontece quando a lipogênese está aumentada? O corpo predomina o processo de reserva energética e não o processo de produção de energia. Ele começa a produzir naquela célula de gordura que está além do que deveria, ela está maior do que deveria, está em excesso, ela começa a produzir algumas substâncias conhecidas como adipocinas. Dentre essas adipocinas, nós temos, por exemplo, leptina, interleucina 6, TNF-alfa, que são fatores inflamatórios. Aqui, né, você entende por que que quando nós olhamos para a questão da obesidade, a obesidade é um processo conectado diretamente com a inflamação crônica. E uma inflamação desencadeada pela produção excessiva de adipocinas, que estão lá na célula de gordura, que está hiperestimulada pela lipogênese, e os mais frequentes ali são leptina, interleucina 6, TNF-alfa. Essas substâncias desencadeiam a inflamação crônica no corpo todo, e aí ela tem alguns efeitos. De maneira específica, eu vou citar aqui para vocês, e aí nós vamos aprofundando em cada um deles, é algo assim, ó, as adipocinas vão lá no sistema nervoso central, vai lá no cérebro, e estimula o sistema nervoso autônomo na via do simpático. Então, o sistema nervoso autônomo é algo que controla o seu corpo tanto por estímulo quanto por. É como se fosse assim: ó, o acelerador e o freio de um carro. Estimula, tira o estímulo, estimula, tira o estímulo. Porque o corpo exige isso para várias frentes diferentes. Por exemplo, o sistema nervoso autônomo ele influencia o seu corpo em tudo o que acontece. Olha só, tudo o que acontece no seu corpo e você não pensa sobre. Então, seu coração está batendo agora, você não pensa se ele bate a 60, 80, a 100. Você vai para atividade física, ele bate a 150, 120. Você não controla isso. Por quê? Quem controla é seu sistema nervoso autônomo. Da mesma forma, quando você come algum alimento, você não controla que vai liberar ácido clorídrico, vai liberar pepsina, vai converter pepsinogênio para pepsina, esse alimento vai estimular a vesícula biliar para liberar bile e depois o suco pancreático. Você não pensa, só acontece isso. Da mesma forma, seu intestino vai contrair, vai relaxar. Você não pensa sobre nada disso, reforço. Então, isso é o sistema nervoso autônomo. Pega o exemplo do coração. Né? A via do sistema nervoso autônomo, conhecida como simpático, é o que acelera o coração. Por outro lado, o parasimpático é o que diminui a frequência de batimentos do coração. Nesse caso específico, as adipocinas liberadas lá na célula de gordura que está hiperestimulado pela lipogênese, porque tem aquele desequilíbrio, está sobrando caloria, né? O que elas fazem no sistema nervoso central? Elas estimulam o simpático. Então essa pessoa começa a ter uma frequência cardíaca aumentada, essa pessoa começa a ter uma vasoconstrição. Por isso, nesse caso, a obesidade tem uma relação, dentre vários outros fatores que nós vamos conversar também, a obesidade tem uma relação muito direta com o aumento da pressão arterial.
é tão frequente. Você encontrar uma pessoa que está com sobrepeso, obesidade, e começar a aumentar a pressão arterial. E esse é um mecanismo central. Está lá no sistema nervoso central, na via do sistema nervoso autônomo, por estímulo do simpático pelas adipocinas. Um outro fator também, ela vai lá nos rins, as adipocinas, e estimulam lá nos rins a reabsorção de água. Começa a reter mais água. Então o vaso sanguíneo fica mais túrgido. E junto disso, sabe o que ela retém também? Sódio. E sódio arrasta mais água. Se eu tenho mais água no vaso sanguíneo e mais sódio, o sódio vai atrair mais água para dentro desse vaso sanguíneo, é um outro fator conectado diretamente com o quê? Aumento da pressão arterial. Então, o aumento da pressão arterial no sobrepeso, obesidade é tão frequente por conta desse fator. Que se eu penso em reverter pressão arterial, eu tenho que pensar sobre o processo de emagrecimento. É possível? Quando acontece por essa causa e está um processo inicial, sim, é possível, né. Como eu disse, tem uma influência do sódio, tem uma influência de excesso de retenção de água, tal, e isso, nesse momento, se conecta diretamente com o aumento da produção de fatores inflamatórios lá na célula de gordura, que está hiperestimulada pelo gatilho inicial do excesso de calorias. Se nós continuamos aqui, esse mesmo processo vai lá no fígado. Né, as adipocinas vão lá no fígado e aumentam a produção de triglicérides, que é a molécula de reserva energética. Então, quando eu penso aqui nessa questão de sobra de energia, pensa que assim, ó, a matéria-prima energética lá na célula, tanto glicose quanto o ácido graxo que vem das gorduras, que o corpo transformaria em energia, se eu já saturei todas as células, começa a sobrar isso. E se está na cadeia metabólica lá na célula, sobra algo que nós chamamos de acetil-CoA. Esse acetil-CoA, que não vai se transformar em energia porque as células já estão saturadas, ele deriva por uma via, né, que nós chamamos a partir do ciclo de Krebs, em que esse acetil-CoA vai converter para ácido graxo. Esse ácido graxo se conecta a uma outra molécula que normalmente deriva da glicose, que é o glicerol. Ácido graxo mais glicerol forma triacilglicerol, que é o que nós chamamos de triglicérides. E esse triglicérides vai ser acumulado onde? No fígado e lá na circunferência abdominal, aumentando a circunferência abdominal. Então existe nesse processo. Tá sobrando caloria diante de um fígado que está exposto a excesso de adipocina, de fator inflamatório que está sendo produzido na célula de gordura, gera um looping constante, porque esse triglicérides vai acumular mais ainda na região abdominal e vai produzir mais ainda adipocina. Exemplo, leptina, né, TNF-alfa, interleucina 6. Além disso, o que está acontecendo também, essa mesma via do acetil-CoA, você começa a liberar mais uma lipoproteína no fígado conhecida como Very Low Density Lipoprotein, que é o VLDL. E o VLDL, ele tá carregando quem na corrente sanguínea? Triglicérides e colesterol. Então, o colesterol e o triglicérides, ele começa a aumentar. E aí, nesse momento, você entende. Por que que o colesterol aumenta na obesidade? Numa pessoa em que está ganhando peso, sendo que o fígado que produz mais de 80% do colesterol que está na corrente sanguínea. Porque está tendo estímulo no fígado. E não porque a pessoa está comendo colesterol. Entendeu? E aí esse colesterol vai aumentando. Só que qual que é o detalhe? O VLDL, que é uma lipoproteína que sai do fígado que tem conectada a ela triglicérides e colesterol e sai para a corrente sanguínea, inicialmente, se tem excesso de triglicérides que ela está depositando no próprio fígado e na circunferência abdominal, sobra o quê? Agora, colesterol ligado a essa lipoproteína. Só que essa lipoproteína, como ela já distribuiu o triglicérides em excesso, agora é uma lipoproteína um pouco mais densa, porque já distribuiu o triglicérides. E nós chamamos de Low Density Lipoprotein, que é o LDL, conectado ao colesterol. Por isso, essas pessoas também aumentam o LDL, que é um fator super importante de lesão vascular. Mas você viu que a lesão vascular não é só o LDL. O LDL é um processo final que aumenta por conta de todo um problema que já estava acontecendo no corpo.
né, pelo excesso do gatilho lá, as calorias estavam sobrando, aumenta a adipocina, interleucina 6, TNF-alfa, leptina, e agora no fígado dá todo esse sinal. Além disso, o que vai acontecer, né, como eu citei aqui para vocês, vai aumentar a circunferência abdominal, porque esse VLDL que está saindo do fígado repleto de triglicérides, está levando triglicérides também, não só para a célula do fígado causando esteatose hepática, gordura no fígado, mas está levando também esses triglicérides para a região abdominal, aumentando a circunferência abdominal. Hum, Agora você entende que a origem é a mesma, certo? Né, a princípio aqui, a origem é a mesma. Hum, Presta atenção. Qual que é o detalhe? Que eu falei assim que no início da nossa conversa não era só uma questão de caloria, porque até agora eu discuti a partir da caloria. Como que o excesso de caloria, ele desencadeia o processo em todas essas frentes. E tem um ponto ainda conectado com o excesso de caloria, e eu vou trazer o conceito de quando nem sempre só o excesso de caloria, né, desencadeia isso, que é o quê? Essas interleucinas, esses fatores inflamatórios, a interleucina 6 e tal, ele vai no receptor da insulina e bloqueia o receptor da insulina. Só qual que é o detalhe? O que que é insulina? Insulina é um hormônio que você produz no pâncreas, que a função inicial é metabolizar a glicose. Basicamente, é pegar a glicose que está sendo absorvida no intestino e caindo na corrente sanguínea e colocar no interior da célula para virar energia. Certo?